Olá, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Vamos falar nessa videoaula sobre a Revolução Francesa, sobre uma parte dessa Revolução Francesa. Eu pedi para vocês fazerem a leitura prévia, aí da página 57 até a página 65. Onde aborda todo o assunto sobre a Revolução Francesa. Mas nessa videoaula, eu classifiquei ela como parte 1. A gente vai abordar uma parte desse assunto até a monarquia constitucional. E numa outra videoaula, eu vou finalizar esse assunto com vocês. Então, vamos dar início. Começando aí pelo Antigo Regime. Vamos entender o que era esse Antigo Regime. A França, lá no final do século XVIII, ela tinha mais ou menos 28 milhões de habitantes. Era o país mais populoso da Europa nesse período. Que regime vigorava na França? Era o absolutismo, onde o rei tinha todo o poder nas mãos. Era uma sociedade onde o clero e a nobreza tinham enormes privilégios. O rei se dizia rei aí por direito divino, né? Ele era rei porque Deus queria sim, ele era o representante de Deus na Terra. Como que essa sociedade estava dividida? A sociedade francesa nesse período estava dividida em 3 estados. O primeiro estado era composto do clero, os membros da Igreja Católica. O segundo estado era composto da nobreza. E o terceiro estado do restante, que era a maioria da população, que eram quem? Os camponeses, os trabalhadores das cidades e os burgueses. Para a gente ter uma ideia em porcentagem, eles eram 98% da população, quase 98%. Então, eles eram a grande maioria. No livro de vocês, na página 57, o autor do livro traz para a gente aí em números. Então, vocês podem observar pela tabela que tem nessa página que o primeiro estado contava com 280 mil pessoas, o segundo estado, 840 mil, e o terceiro estado, 26 milhões e 880 mil pessoas. Então, a diferença aí é muito grande. O que a gente percebe? Que a grande maioria não tinha privilégio nenhum. Então, clero e nobreza eram a minoria, era quem compunha o primeiro e o segundo estado, e eles tinham todos os privilégios. Então, o terceiro estado, ele pagava a maioria dos impostos e sustentava com o trabalho deles os outros 2 estados. Então, a grande maioria não tinha privilégios e ainda trabalhavam para sustentar a minoria. Por que é importante a gente saber e falar sobre isso? Para a gente entender um pouco dos motivos que levaram a essa revolução. Coloquei um slide aí para vocês com uma imagem que é uma charge que tenta representar como que a sociedade da época era dividida. Então, a gente vê aí um camponês servindo de cavalinho para os representantes dos outros 2 estados. Então, quem está montado aí no camponês? Um membro do clero, que é esse que está à frente, se vocês repararem no pescoço dele tem uma corrente com um crucifixo. E o outro representa a nobreza. Então, a nobreza e o clero montavam nas costas dos membros do terceiro estado. Vamos falar um pouquinho da França do Antigo Regime. A grande maioria da população francesa vivia e trabalhava no campo. Então, a grande maioria da população era de camponeses. A produtividade agrícola, nesse período que nós estamos estudando, era baixa. Então, a oferta de alimentos era pequena. Então, a gente já falou sobre aquela lei da oferta e da procura, né? Então, se a produtividade era baixa e a oferta de alimentos era pequena, o preço desses alimentos era muito alto. Então, e para piorar ainda mais a situação, na década de 1780, tiveram muitas inundações e secas. Então, tinha período de inundação, tinha período de seca. O que contribuiu para que o preço desses alimentos disparasse ainda mais, e a fome atingiu duramente essa camada mais pobre da população. Isso gerou uma insatisfação muito grande entre eles. Quem mais não estava satisfeito? Se vocês voltarem na tabelinha da página 57, vocês vão ver que faz parte do terceiro estado os camponeses, os trabalhadores urbanos e a burguesia também. A burguesia não era pobre, não estava entre esse grupo aí, né, que passava tanta necessidade. Mas a burguesia também estava muito satisfeita com o antigo regime. Por quê? Porque para poder manter
os gastos altos, né, a monarquia, o rei, a nobreza e o clero, manter os gastos deles que não eram baixos, eles aumentavam ainda mais os impostos, encarecendo as mercadorias, o que atingia diretamente a burguesia. Então, havia empresas falindo, desemprego estava sendo gerado. Então, havia um grupo aí muito insatisfeito com a maneira como a França estava sendo governada. O rei Luís XVI, que era o rei francês nesse período que nós estamos falando, ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia dos Estados Gerais, ela não era convocada há 175 anos. O que é essa Assembleia dos Estados Gerais? Era um modo que o rei tinha de consultar os súditos deles, os súditos dele, quando ele queria tomar alguma medida ou saber uma opinião, ele convocava representantes das 3 ordens, dos 3 estados. Então, isso já tinha tinha quase 2 séculos que isso não acontecia. Qual era a intenção de Luís XVI? Ele precisava equilibrar as contas do governo, então ele estava gastando mais do que ele estava arrecadando de impostos. Então, ao mesmo tempo que a fome, o desemprego aumentavam a insatisfação dos franceses, o rei convocava uma Assembleia Geral pensando nele, nos gastos dele, em manter o luxo da nobreza e do clero, talvez cobrando mais impostos, né? Então ele convocou essa assembleia, só que essa assembleia contava com representantes dos 3 estados, inclusive o 3º estado. Só que era uma assembleia muito injusta, porque nas decisões que fossem tomadas nessa assembleia, cada estado tinha direito a um voto. Então, o clero, o 1º estado um voto, o 2º estado um voto, o 3º estado um voto. Então, o que acontecia? Clero e nobreza, como eram os privilegiados, eles sempre votavam juntos. E o 3º estado votava diferente, então era sempre 2 votos contra 1. Isso fez com que os membros do 3º estado lançassem nessa assembleia a votação por cabeça. Eles começaram a pedir que os votos fossem por número de pessoas e não por estado, o que seria muito mais justo para o 3º estado, já que eles eram a maioria. Então, essa campanha aconteceu em 1789, né, que é quando a Assembleia dos Estados Gerais foi convocada. Coloquei para vocês um slide com uma imagem. Aí é uma pintura de 1839, representando esse momento de 1789. Então, aí dá para vocês terem uma noção como que era essa Assembleia, a Assembleia dos Estados Gerais. Vamos para o próximo slidezinho que fala sobre o processo revolucionário. Isso se encontra na página 60 do livro de vocês. Luís XVI, que era um rei absolutista, se achava rei por direito divino, ele decide, né, quando o 3º estado lança essa campanha de votação por cabeça, o que ele decide como um bom rei absolutista? Ele decide que nada vai mudar, que a votação vai continuar sendo por estado e que o 3º estado vai continuar tendo apenas um voto, né? E o que isso provoca? Uma tensão muito grande. Então, o que o rei ordena? Ordena que os deputados do 3º estado se retirem do salão onde a assembleia estava acontecendo. Esses deputados se retiram, se reúnem em um outro local e nesse outro local continuam ali confabulando contra essa decisão do rei. O rei manda fechar essa sala onde eles estavam e esses deputados vão para um outro lugar, que era uma espécie de quadra coberta, onde acontecia um jogo chamado Jogo da Pela, que é um jogo semelhante ao tênis que a gente conhece hoje, e lá eles juraram que não se retirariam daquele local até que uma nova Constituição para a França fosse feita. E esse aí é o marco inicial da Revolução Francesa, onde há um protesto sério que mostra que alguma coisa vai acontecer, que alguma coisa vai mudar. O fato mais marcante que a gente pode dizer que foi o pontapé inicial, um fato, foi a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1799. O que era a Bastilha? Ela era uma prisão. Era uma prisão onde todos os adversários políticos, indivíduos de mau comportamento, o rei mandava prender nesse local, nessa Bastilha. Então, bastava um comunicado do rei, um bilhete, dando ordem de prisão para que essa ordem fosse cumprida. Então, a Bastilha virou o símbolo do abuso do poder do rei, do absolutismo do rei francês.
E o que foi a queda da Bastilha? Foi um momento em que populares de Paris, capital da França, saíram às ruas protestando, começaram a saquear depósitos de armas, saquear depósitos de alimentos e invadiram essa Bastilha e tomaram essa prisão à força, esse símbolo do absolutismo. Então a gente chama esse 14 de julho de queda da Bastilha. Com a chegada dessa notícia de que a Bastilha tinha caído, os camponeses também lá no campo começaram a protestar. Eles começaram a invadir castelos, colocar fogo em registros, em papéis que comprovavam dívidas que eles tinham com o dono das terras, cobrança de impostos. Então começaram a queimar esses documentos. Então a revolução estava avançando tanto na cidade quanto no campo também. Em 4 de agosto, coloquei uma outra data aí muito importante, 4 de agosto de 1789. Essa data é considerada o finzinho, o que faltava ainda do que ainda sobrevivia do feudalismo na França, acaba nesse momento aí. Por quê? Porque uma Assembleia Nacional Constituinte foi composta para fazer uma nova Constituição, que era o pedido lá do Terceiro Estado, e essa Assembleia Nacional Constituinte aboliu nesse dia a servidão, dízimos, privilégios do clero e da nobreza. Então todas as características do feudalismo foram abolidas pela Assembleia Nacional Constituinte nesse dia, 4 de agosto. Uma outra data muito importante, coloquei aí também no slide para vocês, é 26 de agosto de 1789. O que aconteceu de tão importante nesse dia? Foi quando essa Assembleia Nacional Constituinte aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde reconhece o direito de todos os franceses à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei e a resistir a qualquer tipo de opressão. Esse documento foi muito importante. E esse documento aí, inclusive, confisca as terras da igreja, para uma redistribuição. Então foi um documento muito importante e que mostra a força do que estava acontecendo, a força da Revolução Francesa. Coloquei uma imagenzinha para vocês que representa esse momento da tomada da Bastilha, da queda da Bastilha. Vamos falar de uma outra fase desse processo revolucionário, da Revolução Francesa, que é a monarquia constitucional. Então, o rei vai passar a governar obedecendo a uma constituição. O que isso quer dizer? Acabou o absolutismo. Então, o rei já não vai ter mais poder total nas mãos. Ele vai governar, mas ele deve obedecer à lei máxima, que é a Constituição. A Assembleia Nacional aprova essa Constituição em 1791. Uma das coisas muito importantes são incorporadas por essa nova Constituição é a questão dos privilégios. Os privilégios do clero e da nobreza são retirados nessa Constituição. O poder do rei passa a ser limitado, então ele já não podia mais fazer o que ele quisesse, mas outros privilégios aparecem. Os privilégios para a burguesia. Por que privilégios para a burguesia? Porque era a burguesia que estava liderando o processo revolucionário. Que tipo de privilégios os burgueses ganham através dessa Constituição? A questão do voto. O voto passa a ser censitário, ou seja, por renda. Só os cidadãos que possuíssem uma certa renda podiam votar. Então, a burguesia aí assume a liderança do país e o restante da população, a grande maioria, 85% da população, era de camponeses, artesãos, operários e mulheres. Esses não têm direito ao voto. Então, é retirado privilégios do clero e da nobreza, mas é dado privilégios à burguesia. Então, para o povo, para a massa, ainda não há grandes mudanças. O rei Luís XVI, lógico, que não vai olhar para essa situação de braços cruzados, ele se mostra profundamente desagradado com essa nova Constituição, então ele busca alianças fora da França, e ele consegue se aliar aos reis da Áustria e da Prússia. A Prússia hoje não existe mais, ela é parte da Alemanha atual. E então ele se alia aos reis da Áustria e da Prússia e também a uma parte da nobreza francesa e do alto clero francês que estava indignado por ter perdido seus privilégios, e essa aliança aí forma um exército, e a intenção desse exército era invadir a França e conter essa revolução que estava acontecendo.
Então, a Assembleia Nacional, ela declara que a França está em perigo, que a pátria está em perigo, e incentiva o povo a pegarem armas para defender o país, para defender essa revolução que estava acontecendo, para que não se perdesse o que eles já tinham conquistado. É nesse momento, então, que Luís XVI foge da França, mas ele é reconhecido, né, no caminho de fuga dele e é preso. Né? Então acontece a fuga e a prisão de Luís XVI. Uma outra data muito importante é dia 20 de setembro de 1792, quando acontece a Batalha de Valmy. Essa batalha foi a batalha em que os populares se juntaram ao exército francês para vencer essas forças aliadas a Luís XVI e vencem. Então é uma data muito importante também para a Revolução Francesa. Nessa videoaula, eu vou parar nesse momento da história da Revolução Francesa e na próxima videoaula a gente continua a partir daí, tá? Eu gostaria de propor que vocês lessem novamente, né, essa parte que estudamos na videoaula, que é desde a página 57 até a página 62, tá certo? Qualquer dúvida, me encaminhe pelo e-mail, que eu disponibilizo sempre nos cabeçalhos das atividades, para eu poder saná-las. E aí, na próxima videoaula, a gente vai concluir esse assunto da Revolução Francesa. Então, até mais, 8º ano. Fiquem com Deus.